Salve, salve nação, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal React Fla. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe e aqui você vai saber todo dia um pouquinho mais sobre o Flamengo. Valeu, rapaziada? Vou deixar aqui para vocês hoje um vídeo lá do programa Troca de Passes da Sport TV. Vamos ver o que eles acharam desse jogo do Flamengo e daqui a pouco a gente volta para falar a respeito, tá? Já deixa o like no vídeo agora no começo e manda para aquele seu amigo flamenguista que tá feliz com essa classificação. Estão definidos, portanto, os semifinalistas da edição 2024 da Copa do Brasil. Teremos Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo. Do outro lado, o Atlético Mineiro jogando contra o Vasco. Prometem muito essas semifinais. Vamos falar sobre a classificação do Flamengo, a vitória, hoje um empate, na verdade, do Galo, mas que levou o Galo à semifinal da Copa do Brasil. Tudo isso será assunto do Troca de Passes que está começando a partir de agora. Eu tô aqui com Carlos Eduardo Mansur, com Alex, e vamos começar a falar sobre esses dois jogos que movimentaram a noite da quinta-feira. Carlos Eduardo Mansur, boa noite. Deu o que se imaginava pela vantagem que foi construída por os dois times na primeira partida, né? O Galo já havia vencido no Morumbi por 1-0, o Flamengo venceu lá na Fonte Nova também por 1-0. Hoje confirmaram as classificações. Boa noite, Mansur. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Eu acho que dos dois confrontos encerrados hoje, as classificações se justificam se a gente pesar os 180 minutos dos confrontos, né? Talvez o Flamengo não tenha sido tão superior ao Bahia na Fonte Nova, mas o que hoje no Maracanã o jogo foi muito mais controlado e o Flamengo teve claramente superioridade na maior parte do tempo do Maracanã. Do outro lado, o Atlético, quando jogou em São Paulo, conseguiu levar um jogo para o terreno que interessava ele, contra o gol no final, num jogo bastante equilibrado. Não dá para dizer que o confronto de hoje é um jogo muito desequilibrado de novo, acho que foram 180 minutos bastante parelhos, mas no todo o Atlético teve as melhores oportunidades, teve mais chances do que o São Paulo. E aí é um debate para a gente ter mais adiante. Eu acho que foi mais um jogo em que o São Paulo, na hora que precisou, construiu o resultado, ofensivamente produziu menos do que precisava produzir, e isso vem acontecendo em algumas partidas quando ele enfrenta adversários que se defendem um pouco melhor. Mas no final das contas, eu acho que dos 180 minutos desses dois confrontos, Flamengo e Atlético foram melhores e chegam à semifinal. É por aí. Alex, boa noite. No confronto lá de Belo Horizonte, para um time que precisava vencer, né, o jogo, já que havia sido derrotado no Morumbi, o São Paulo produziu muito pouco, né? Foi um jogo pouco inspirado ofensivamente. Mais uma vez, fora de casa, o São Paulo tem sido assim, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Cadu Mansa, todo mundo que está em casa. É uma característica desse São Paulo que vem, que a gente já falou do ano passado, esse ano parece que está também com a dificuldade sim maior de jogar fora de casa e precisando fazer o placar, realmente não teve essa inspiração. O Atlético com encaixes assim de marcação, o São Paulo parece que ficou entregue a isso no jogo, não parecia um time que precisava buscar resultado, enfim. E ainda acabou sofrendo alguns contra-ataques por causa de perder a bola ali. Mas é um São Paulo que acaba sendo eliminado por essa característica. Jogo de Copa você precisa realmente ir bem dentro de casa e fora. E para o São Paulo decidir em casa tem sido sempre melhor do que decidir fora. E nesse sentido o Atlético acabou sendo superior, concordo com o Mansur e contigo. Acho que os 180 minutos dos dois jogos em si, acho que foi justa a passagem de Flamengo e Atlético Mineiro. Vamos fazer o seguinte então, já vamos voltar ao Maracanã, porque lá estão Jader Rocha, Renato Mendonça e também o Ramon. E eles vão conversar com a gente um pouco mais sobre essa passagem, eu diria, muito tranquila do Flamengo, muito acima daquilo que eu imaginava que fosse o jogo. O Bahia criou muito pouca dificuldade para o Flamengo. O Bahia, que costuma ser um time que cria oportunidades, deixa o adversário normalmente em maus lençóis durante as partidas, hoje teve um início razoável e depois pareceu entregue ao melhor Flamengo durante quase os 90 minutos, certo, Jader? Boa noite, meus amigos, bem-vindos. Sempre um privilégio, Felipe, um abraço para você, para o nosso Cadu Mansa, como diz o Alex, grande Alex. Abraço, gente, abraço para o pessoal que está em casa acompanhando aí o Troca. E assim, né, a bola pune, já diria Muricy Ramalho, e o Bahia teve a grande chance lá com 2, 3 minutos, o Everaldo teve a oportunidade, depois de uma jogadaça do Everton Ribeiro, não converteu e a partir daí o Flamengo começa a consolidar essa vitória de novo, né, para chegar a mais uma semifinal na história, a 17ª
14ª consecutiva, mas vou deixar a análise para quem entende do riscado, Renata e sua inseparável Malu e também o nosso Ramon. Vamos começar a falar então nessa classificação, da maneira como o Flamengo chegou para a semifinal vencendo de novo o Bahia? Bora, Jader. Boa noite, né? Mais uma vez, boa noite aos amigos do Troca. Acho que foi uma classificação tranquila, porque uma atuação muito segura e consistente do Flamengo aqui. Essa foi a única jogada que o Bahia conseguiu construir e que levou, de fato, perigo ao gol, apesar de não ter sido no gol, mas levou perigo ao gol do Flamengo. Foi um grande passe, né, do Everton Ribeiro, que conseguiu se desvencilhar da marcação e deixou o Everaldo na cara do gol. Depois disso, foi praticamente controle total do Flamengo, porque o Flamengo pressionou no primeiro tempo a saída de bola, não deixou o Bahia, fechava as linhas de passe, né, não deixava o Bahia confortável para construir, fechou todo o jogo por dentro do Bahia, que é essa característica, né, de Jean Lucas, de Cauli, de Everton Ribeiro. Toda essa troca de passes, ela estava congestionada, porque Everton Araújo fez um grande jogo, o Léo Ortiz fez um grande jogo, o Wesley ajudou muito pelo lado direito, o Ayrton Lucas pelo lado esquerdo, estava muito fechadinho, muito compacto o Flamengo. E aí o Flamengo construiu as melhores chances, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, e mereceu para mim a classificação. Eu tô também primeiro, boa noite, Cadu Mansa, Alex e Diniz. Adotamos agora. Exatamente. Eu tô com a Renata também, né? Assim, em relação ao Bahia, eu achei o Bahia pouco agressivo na marcação, dando muito espaço, principalmente na construção dos zagueiros, né? Fabrício Bruno e Léo Pereira trabalhando com muita tranquilidade, né? Boa partida da dupla de volante, Everton Araújo e Léo Ortiz conseguiram proteger muito bem essa zaga, fechando esses espaços. E em relação ao Bahia, eu acho que o Bahia, eu falei isso no pré-jogo, eu acho que falta, são características desses jogadores, mas falta o Bahia ter um jogador que agrida o último terço, que chegue, que faça a defesa do Flamengo ou do adversário, que seja, correr para trás. O time do Bahia fica com a posse de bola, mas de intermediária a intermediária. E hoje não causou nenhum perigo ao Flamengo. Só para finalizar a minha fala e dizer o quão ineficiente foi o Bahia não finalizou nenhuma vez no alvo, meus amigos. E isso aí, para um time que está jogando um jogo eliminatório, é muito ruim. E só para complementar sobre os números, né? A gente falava, inclusive, no nosso aquecimento, quanto esse Bahia do Rogério Ceni era agressivo no ataque, né? Criava muitas oportunidades, só que era ineficiente. No primeiro jogo lá em Salvador, a gente viu um jogo muito aberto e com várias finalizações do Bahia. Acho que foram 17, uma coisa assim. Nesse jogo aqui, o Bahia chegou a 8 finalizações e nenhuma no alvo. E assim, no segundo tempo demorou muito para conseguir alguma finalização. O Flamengo conseguiu ser muito efetivo na ideia de deixar o Bahia longe da sua área, né? Se for para finalizar, não vai estar aqui dentro. Então, esse foi a parte defensiva mais importante do Flamengo, né? Por isso que, para mim, foi uma partida muito cara de Tite, assim, porque um time que sabia criar, que levou perigo nas chances que criou, que aproveitou bem as movimentações do Bruno Henrique, que hoje jogou como esse cara, ele não é uma referência no ataque, mas as dinâmicas do Flamengo mudaram para que houvesse chances criadas, e ele participa diretamente do gol, né? Ele que cria a oportunidade para o Arrascaeta, e defensivamente fez um jogo perfeito, anulou o principal ponto forte do Bahia, que era essa troca de passes por dentro. O Rogério Ceni faz as trocas para mim até um pouco tardiamente, assim, acho que o Ademir já tinha que ter entrado no intervalo pela característica que o jogo estava pedindo, e quando entram os jogadores que o Rogério colocou, o jogo não muda de cara, né? O Flamengo já estava posicionado mais para contra-atacar, continuou anulando as opções ofensivas do Bahia. O Ademir teve algumas oportunidades, o Ratão pouco recebeu bola, o Lúcio Rodrigues também ficou procurando a bola, e aí, enfim, foi um jogo, o segundo tempo foi tranquilo, a partir do gol, então, nem se fala. Agora, tem um negócio que me chama muito a atenção, que é essa estatística que está na tela. O Rogério, pelo São Paulo, pelo Cruzeiro e pelo Fortaleza, ele tenta ganhar do Flamengo, mas não está conseguindo. 14 jogos, 14 derrotas. Em nenhum desses jogos o Flamengo sofreu 2 gols e em nenhum desses jogos o Flamengo deixou de marcar pelo menos um gol.
vai dormir remoendo esse negócio, deve ser um troço chato, E né? o Bahia não vence o Flamengo há 5 anos, né? A última vitória do Bahia foi no Brasileiro, em 2019, 3-0 na Fonte Nova, né? O Bahia com muita 3 gols do Gilberto, que hoje está no Juventude. Exatamente, né? O Rogério Ceni, com certeza, competitivo que é, deve estar desesperado com esse tabu que ele precisa quebrar, né? E só também para finalizar rapidinho, vale destacar também fisicamente o Flamengo hoje. Me pareceu o Flamengo muito descansado, muito coordenado, com as suas ações muito intensas, tanto ofensivas quanto defensivas. E, Jader, ainda falando um pouquinho do Flamengo, né? Desde aquele jogo contra o Palmeiras, talvez, aqui na Copa do Brasil, Perfeito. aquele 2-0, que o Flamengo não tinha uma atuação tão consistente, então acho que isso é um ponto importante. E só para falar do Rogério Ceni, nosso amigo PVC nos lembra que a primeira demissão da carreira de treinador do Rogério Ceni veio depois de uma derrota pro Flamengo 2-0 em cima do São Paulo 2017. Mas não vai acontecer dessa vez, não vai acontecer, né? Eu acho que nem tem que Outro acontecer. contexto, não, outro contexto. Mas assim, ele vai. Vou falar o que vai acontecer na coletiva. Ele vai fingir que não se importa, que são 14 jogos e 14 derrotas. Ele vai fingir que não se importa, mas é óbvio que incomoda. Não, é óbvio sem dúvida. E assim, né? Eu sei que vocês vão falar aí, Diniz, Mansur e Alex, ainda um pouco mais a respeito do jogo, mas só para deixar também essa pequena projeção. Vocês imaginam como vai ficar o Maracanã no domingo aqui com esse Flamengo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro, os dois times classificados, embalados, e um Bahia pressionado, pegando um Atlético em casa, o Atlético que agora também vem de uma classificação. 3 dias, né? E aquela coisa de tentar absorver, seja pro lado bom ou ruim, mas é o calendário brasileiro que não perdoa e a gente vai ter, então, esse Flamengo e Vasco e um Bahia e Atlético Mineiro já no final de semana. Promete muito domingo no Maracanã, né? Para esse clássico carioca. E vocês estavam falando sobre o retrospecto do Rogério. Sabe o que chama também a atenção o saldo de gols dele nesses jogos, né? Porque nesses 14 jogos em que ele perdeu todos, o time dele só marcou 6 gols contra 28 gols sofridos. Impressionante. É um saldo de menos 22. Impressionante. Né? Para um técnico vitorioso como é o Rogério Ceni, né? Nessa carreira que ele tem tido uma boa carreira até aqui, de títulos e tudo mais, não é normal você disputar 14 jogos contra o adversário e não conseguir sequer empatar nenhum, né? Então eu tenho certeza que ele deve estar engasgado com isso, mas mais chateado ainda com a perda da classificação e com a atuação do time dele. Acho que a atuação do Bahia deve deixar o Rogério mais bravo do que a eliminação e do que o retrospecto contra o Flamengo, porque ele que preza tanto por ter um time, né, que cria oportunidades, hoje não aconteceu. O Bahia foi uma presa fácil para o Flamengo aí no Maracanã. Isso aí, rapaziada. Mengão classificado. Acho que foi um bom jogo do Flamengo. Flamengo muito seguro, meio-campo muito bem organizado hoje. Tá? Gerson, um monstro em campo, Léo Ortiz, sensacional. O Luiz Araújo está se tornando um jogador indispensável para esse time do Flamengo. Tá? O Everton Araújo também hoje jogou muito bem. O Wesley jogou bem. Ayrton Lucas muito seguro na parte defensiva também. Eu acredito que ele esteja melhorando esse fundamento. Tá? Então vou fazer o seguinte, deixa aqui embaixo aqui quem você gostaria que jogasse no ataque no próximo jogo do Flamengo. Qual você gostaria que fosse o ataque do Mengão? Escreve aqui embaixo nos comentários o que você achou desse jogo de hoje e qual você gostaria que fosse o ataque do Flamengo pro próximo jogo no domingo contra o Vasco. Valeu, rapaziada? Curte, comenta, compartilha, dá essa força, não custa nada, é de graça, só fortalece o crescimento do canal. E já manda para aquele seu amigo flamenguista lá que gostou dessa classificação. Tamo junto e até a próxima, rapaziada.